Neste momento, damos início à mesa redonda Gestão de acervo acadêmico no contexto das instituições de ensino superior. Convidamos à frente para compor a mesa a senhora Patrícia Vrobel Ferracini Queiroz, secretária acadêmica da Faculdade de Educação Superior do Paraná, possui graduação em processos gerenciais e pós-graduação em MBA empresarial, concentração em gestão das organizações educacionais. Também formada em turismo e, nos últimos 15 anos, tem atuado em instituições de ensino superior e, atualmente, é secretária acadêmica da Faculdade de Ensino Superior do Paraná, FESP. A senhora Marileusa Inês Folador, secretária-geral do Centro Universitário de Santa Cruz de Curitiba, Unisanta Cruz. Possui graduação em Ciências com habilitação em Matemática pela UniOeste, especialização em Gestão Escolar e em EAD e Novas Tecnologias. Experiência na área de educação há mais de 30 anos, primeiramente como professora da educação básica e há 20 anos atua em funções administrativas no ensino superior, principalmente em secretaria acadêmica. Possui conhecimentos de legislação educacional e de documentação escolar em todos os níveis de ensino. O senhor Marcos Rogério de Souza, gerente da área Pérgamo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR. Graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná no curso de Ciência da Computação. Especialização em Desenvolvimento em Ambiente Web, MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela mesma universidade. Formação em DBA para Oracle, criador e gerente da área Pérgamo, área criada há 20 anos, focada nos ambientes de bibliotecas, arquivos e museus. A mediação desta mesa será feita pelo professor Helder Lopes Barbosa, do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná e coordenador de pesquisa e extensão do projeto. Doutor em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, mestre em Estudos Fronteiriços pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, bacharel em Biblioteconomia pelo Instituto de Ensino Superior da FUNLEC. Atualmente, é docente do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, no curso de Graduação em Gestão da Informação e no programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação. Obrigado, professora Joana. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente o aceite da Marileusa, da Unisanta Cruz, da Patrícia, da FESP e do Marcos Rogério, da PUC, que, desde o primeiro contato, se dispuseram a participar com a gente. E só iniciando aí a nossa mesa redonda, só fazer um pouco de um resgate e também antecipando algumas atividades, porque a gente pensou esse evento, quando estava organizando esse evento, em diversos momentos de interação mesmo. Então, a gente teve, no período da manhã, a abertura com o desembargador do Tribunal de Justiça, presidente ali da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. E agora a gente começa, então, a abrir esse diálogo para toda a comunidade, seja vocês que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que estão assistindo por meio da live no canal do LabGed no YouTube, e antecipando as próximas atividades. Então, a partir dessa discussão com as instituições, nesse caso, instituições privadas de ensino superior, a ideia inicial, inclusive, fizemos um esforço muito grande para que pudéssemos ter aqui na mesa tanto instituições privadas quanto instituições públicas. Infelizmente, no decorrer da organização, tivemos, por parte das instituições públicas, um declínio em relação a participar dessa mesa, então acabamos compondo essa mesa, igualmente importante, mas a ideia era realmente expandir esse debate para todas as instituições, já que estamos todos na mesma situação, seja instituição pública, seja instituição privada. E, posteriormente a isso, então, a partir desse primeiro diálogo, dessa primeira mesa, teremos um diálogo arquivístico com a presença do Arquivo Nacional, o Arquivo do Estado e o Arquivo Municipal de Curitiba, que será feita a mediação pela professora Joana, que é justamente trazendo esse aprofundamento em relação à legislação, o papel dessas instituições em todo esse debate que a gente está trazendo,
concomitante a esse diálogo, teremos um diálogo sobre infraestrutura e tecnologia, né, que será mediado pelo professor Luiz, ali na sala de conferências, que é justamente dando um enfoque a partir da nossa coordenadora de TI do projeto, Elizabeth Ferreira, né, e mais o Jorge, também Unisanta Cruz, né, que também traz esse debate sobre a infraestrutura e as tecnologias que também estão relacionadas a essas questões voltadas aos acervos acadêmicos de instituições de ensino superior, né. E amanhã a gente terá a mesa redonda, segunda mesa redonda, no período da manhã, com a participação do professor Rodrigo Pereira, que é diretor-geral da Faculdade Novo Oeste e também CEO da Triagem Consultoria, uma empresa de gestão de documentos, que trará essa visão tanto, né, de quem é CEO, de quem trabalha com a gestão de documentos, como quem também está lidando com isso na sua faculdade, né, na sua instituição de ensino superior, né, além da participação com a mediação, né, obviamente, da professora Clarissa, que é a consultora do projeto e está fazendo essa mediação, professora de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense. Além do professor Rodrigo, teremos a participação do Fabrício, representando o Ministério da Educação, né, então trazendo tudo aquilo que tem sido debate, que ele antecipou um pouco aqui na mesa de abertura também, né, e o professor Francisco Cogo Júnior, da Universidade Federal de Santa Maria, trazendo o debate da academia também, né, ou seja, quais são as discussões teóricas, o que a Universidade de Santa Maria, que também é uma referência nacional do ponto de vista da arquivologia, o que ela traz para esse diálogo, para que a gente possa sair daqui com o arcabouço o mais completo possível em relação ao acervo acadêmico de instituições de ensino superior. Bom, feito esse preâmbulo, vamos dizer assim, né? Então, deixo as perguntas no decorrer das apresentações, do diálogo que a gente estabelecer aqui para a plateia. Estejam à vontade para participar com a mesa, realmente estabelecer um diálogo com a mesa aqui, né? E também quem está assistindo por meio da transmissão do YouTube, manda por meio do chat, né, que a gente vai trazer para poder abrir a discussão em relação ao que a gente está discutindo nessa primeira mesa redonda. E, para iniciar, então, eu gostaria de passar a palavra para a senhora Patrícia, da FESP, né, para suas considerações, suas palavras. Oi. Está funcionando já. Então, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui participando desse evento, né, que é muito importante para a gente que está trabalhando e está vendo diariamente a realidade das instituições em relação ao acervo que a gente tem. E você vai colocar a apresentação ali para a gente seguir? Sou secretária acadêmica da Faculdade de Ensino Superior do Paraná, então eu assumi esse cargo esse ano, e para mim está sendo um desafio, porque uma instituição de 86 anos, a responsabilidade é muito grande, não apenas em relação ao meu trabalho, mas principalmente em relação à documentação, aos registros, diplomações e todos os processos que estão em torno dessa secretaria. Então, como já foi falado, eu tenho experiência de 15 anos na área educacional e atuando em diferentes setores. Pode passar. Então, hoje, a Faculdade de Ensino Superior ela é mantida pela Fundação de Estudo Superior do Paraná, então, foi fundada em 1937, e aqui tem uma curiosidade que ela foi fundada, ela foi proposta através de professores e de um ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, que tinha esse sonho de criar uma outra instituição, e eles, em reunião, decidiram por inaugurar a FESP, que foi a segunda instituição aqui do Paraná, depois da Universidade Federal. E eu trago isso para mostrar aqui o primeiro indício da importância de se ter um acervo histórico, para que a gente possa mostrar para vocês todo esse passado, todo esse elo que o acervo tem com o passado. E, diante desses 86 anos, a gente tem um grande desafio.
como transformar 86 anos de história num acervo digital. Aqui eu trouxe algumas fotos de alguns livros de registros que nós ainda temos lá na instituição, muito antigos, e por conta da má conservação e de não ter um arquivamento correto, a gente tem um material bastante deteriorado pelo tempo e a salvaguarda dos documentos que não foi feito de forma correta. Então, todos os registros acadêmicos, desde vestibular, score, diário de classe, eram feitos nesses livros durante anos. Esses estão, inclusive, separados para passar por um processo de restauração. Então, a gente vê aqui qual é a importância de se ter um acervo e, atualmente, um acervo digital. Por quê? Esse acervo digital ele vai fazer com que os documentos cheguem até a população, cheguem até a comunidade, em qualquer hora, em qualquer lugar. E, a partir da portaria de 18 de maio de 2022, a número 360, onde o governo federal ele vai definir os prazos aí de conversão do acervo que a gente tem físico para digital, ele estipulou alguns prazos de acordo com os anos ali da documentação. Então, a partir de 2015, foi determinado que todo o acervo passasse a ser digital. E aí tinha os prazos ali de 12 meses, 24 meses e 36 meses. Porém, se a gente for ver todo o tempo que uma instituição tem, se torna um prazo curto, né? Um prazo curto que a gente tem que correr para tentar cumprir todas essas determinações. Quais foram, então, as soluções que a gente encontrou? Então, primeiramente, a gente contratou uma empresa terceirizada que vai fazer a guarda correta desses documentos e a digitalização. Mas a gente vê que isso não é o suficiente. Então, hoje em dia, a gente pediu para que voltasse esses documentos para a instituição, para que a gente visse uma forma melhor de resguardar todo esse acervo. Uma das coisas que a FESP faz, até eu trouxe aqui um livro, a cada década, a instituição ela faz um livro comemorativo para salvar aqui dentro todas as informações históricas e também todos os registros principais que ocorreram na instituição nesses 10 anos. Então, é uma forma de transcrever esse histórico para que outras pessoas tenham acesso a esse tipo de material. Então, a gente vê aqui que a preservação do acervo documental, enquanto patrimônio, é fundamental para o entendimento do passado, e não pode ser visto apenas como uma forma simples de registro. E, por meio desse patrimônio histórico-cultural, podemos conhecer a história e tudo o que a envolve, preservar e valorizar os elementos culturais de um povo a manter viva a sua identidade. Trata-se, portanto, de um ato de construção da cidadania. E aqui eu trago 2 exemplos. Nós tivemos um aluno, o seu Pedro, ele tem 77 anos. E agora, na metade do ano, ele foi até a nossa instituição e solicitou um diploma da época que ele se formou. E, quando a gente faz a segunda via, normalmente a gente pergunta um motivo dessa solicitação. E ele respondeu, é porque o meu diploma faz parte da minha história. E com esse diploma, eu consegui melhorar a vida da minha família. E eu preciso dele para compor o meu acervo familiar. Então, aí a gente vê a importância desse acervo, né, não só para a instituição, mas também para esse aluno, né, que vai fazer parte da sua história. Outro exemplo ali é o Rafael Greca, o nosso prefeito, ele se formou na Faculdade de Ensino Superior, e também é um registro que nós temos e vai fazer parte, sim, da história do nosso município, né, através dessa documentação e desses registros que a gente tem guardado. Então, aqui, a gente tem algumas dificuldades ainda em relação a toda essa documentação e esse acervo, né? Então, por mais que a guarda esteja sendo feita, a digitalização, um dos maiores problemas ainda é a procura por esses documentos antigos, porque ela é morosa, ela não ela é divergente, ela é imprecisa e ela é rasurada.
49 países, nós começamos com 49 países a preservação marista. Então, todos os países, por exemplo, da Europa, da América Latina, menos os Estados Unidos, estão nesse projeto hoje, né? E nós começamos já há alguns anos esse projeto dentro do nosso software, que é o Pérgamo, né, que tratava só de bibliotecas. Daí nós fizemos algumas mudanças para tratar arquivos também. A gente viu, teve uma boa adaptabilidade desse software, né? Então, hoje, o mundo marista, em 49 países, usa um sistema de arquivo único no mundo todo, né? E, com isso, a gente trouxe essa ideia para as instituições de ensino, né? Então, a gente vem, né, trabalhando com esse software nas instituições de ensino. A nossa preocupação hoje é busca, né? Como buscar rápido, como guardar esse documento com segurança, né? A nossa preocupação hoje não é tanto arquivos acadêmicos, para falar a verdade, né? Nós temos outras preocupações. Os arquivos acadêmicos, né, seguem um padrão, né? Nós temos padrões estabelecidos pelo governo brasileiro, né, que seguem alguns padrões de segurança, alguns padrões de guarda desses arquivos, né? Cada instituição tem políticas definidas, além das políticas governamentais, né, que o software também atende, né? Mas esses padrões de segurança, esses padrões de guarda de documentos, todos os softwares têm que seguir, né? Mas o que todo mundo quer no final é buscar a informação e que traga rápido, né? Essa parte de tabela de temporalidade, que tipo de informação vai ser guardada, né? Tipo, parece ser tranquila, mas acaba não sendo, né? Hoje, na PUC, por exemplo, além dos documentos acadêmicos, se guarda toda a resolução de qualquer resolução que é feita nos conselhos é guardado, né? Não é só arquivo acadêmico, né? Hoje, os departamentos podem ter seus arquivos, e a gente não vê o pessoal do arquivo mexendo com isso. A gente vê o pessoal do arquivo preocupado com documentos, né, de pessoas. Pessoas, alunos, professores, né, toda a comunidade acadêmica. A gente não vê mais só aluno, tem toda a comunidade acadêmica que a gente chama, né? E além disso, a gente vê também como vão ser guardados os arquivos novos, né? Tipo, o que está nascendo hoje. Como é que eles vão ser guardados? Como é que eles estão sendo recuperados? Eu não posso mais usar o OneDrive, por exemplo, o drive do meu computador para usar isso, né? Como que a gente vai ter sistemas que recuperem isso, né? E muitas instituições hoje existe isso, né? A maioria das instituições tem isso, tem seus arquivos guardados em computadores locais, né? Como mudar essa cultura, né? Como fazer isso, né? Então, a nossa preocupação hoje é ter um software que tenha essa penetrabilidade em todas as áreas, que a gente consiga convencer as pessoas a usarem, a saírem do seu Excel, a saírem dos seus controles manuais, a não guardarem mais os seus arquivos nos seus micros, né, e terem um repositório único, né? E também não perder os dados, né? Hoje o pessoal tem guardado não só arquivos acadêmicos, mas aula. Estou guardando aula, né? Eu estou guardando as minhas aulas em um repositório, onde eu quero buscar, onde os alunos possam ver a hora que eles quiserem, né? E tipo assim, estou usando um LMS lá, estou usando alguma ferramenta. Se eu troco essa ferramenta, como é que ficam meus arquivos de aula, por exemplo? Eu não estou falando mais aqui de arquivos, né, PDFs, arquivos digitalizados, estou fazendo de outro tipo de mídia, né, que pode estar perdendo, né? Então, outra coisa, tipo assim, documentos que podem ser abertos, documentos que são restritos, documentos que só podem ser visualizados, documentos que não podem ser impressos, né? Então, tudo isso faz parte de um contexto que, de repente, não esteja sendo visto em lugar nenhum, esteja se preocupando agora em como que a gente vai fazer, é o primeiro passo, né? Como que nós vamos fazer, como que tem gente para fazer isso, estou contratando uma empresa para digitalizar, mas espera aí, vale a pena contratar uma empresa, vale a pena contratar pessoas para digitalizar no meu ambiente, né? Então, tudo isso a gente já passou, sabe? A PUC hoje guardava os seus documentos em uma área, está sendo internalizado novamente, né? E daqui a pouco, de repente, vai ser externalizado de novo por falta de espaço físico, né? Mas isso é uma parte, né? Agora, como que eu vou recuperar isso, né? E se daqui 100 anos, né, eu não vou conseguir recuperar isso? Hoje estou usando PDF, daqui 100 anos é PDF. Como é que eu vou converter isso para as novas mídias, né? O que eu tinha lá e o que eu vou ter mais no futuro, né? Então, os softwares têm que estar preocupados com
com isso. Né? E essa é a nossa preocupação. A gente tem uma instituição, por exemplo, que o cara acaba uma aula, a aula vai para o software e fica disponível para os seus alunos, e só para os alunos daquela sala. Né? Então, tipo assim, toda a documentação está sendo guardada, normal, o cara faz matrícula, põe sua documentação lá, diário de classe. A gente tem diário de classe da PUC desde quando eu estudei, faz alguns anos, mas desde quando eu estudei. Né? Eu achei meu diploma lá digitalizado. Né? E hoje a gente ainda vê coisas básicas, por quê? Porque a instituição não tem uma pessoa que tome conta daquilo, um arquivista, né, que tome conta daquilo, que seja o animador, que fala assim, não, isso aqui é meu, eu vou fazer. Né? Então, são coisas básicas que a gente vê que as instituições não têm. Mas não tem por quê? Precisa. Se não precisasse, não ia ter. Porque a valorização disso, em muitas instituições, não é dada. Né? Então, a nossa preocupação é tipo assim, que a pessoa tenha alguma coisa confiável, né, e de fácil acesso, né, e esteja disponível para todos que precisam. Né? Então, é isso. Não sei o que mais. Para mim, acaba sendo uma coisa simples, porque eu não estou no dia a dia digitalizando as coisas. Eu estou tentando entender o que as instituições querem para a gente fazer um software que se adeque a todos. Hoje, nós temos mais ou menos umas 10.000 instituições. Dessas 10.000, eu diria que umas 10 usam arquivo. Sabe? Até por, tipo assim, meu arquivo está legal, está no Excel. Meu arquivo está legal, está no meu computador. Sabe? Então, não tem aquelas pessoas que tratem o arquivo como deveriam ser tratados. Então, acho que é isso. Obrigado, Marcos Rogério. Acho que a gente fez uma conexão interessante aqui em relação às realidades, né, das instituições, e já gostaria de abrir também para diálogos, para perguntas, para considerações, pelo que foi dito aqui, e também por tudo que está sendo dito no decorrer desse evento. Né? O Marcos até colocou a questão do arquivo e outras preocupações em relação aos sistemas, né? Porque a gente vê que, quando está tratando de acervo e de sistema, a gente está pensando só em relação a esse arquivo, como você mesmo comentou, né? Ou só com esse acervo específico. Né? Não está pensando só na perspectiva de um sistema ou de um GED, mas já está pensando na perspectiva de um ECM, ou seja, de um sistema de gestão que integre, né, não só a área de secretaria acadêmica, mas que integre toda a instituição, né, que tenha uma conexão a mais do que simplesmente uma área específica da instituição. Né? Mas tem outros desafios, como a Marileusa e a Patrícia comentaram, quer dizer, a Secretaria Acadêmica Digital, o diploma digital que tem sido trazido através das normativas, né? O acervo físico para ser digitalizado, né? Quem está uma instituição tão tradicional, com vários anos de existência, está passando por esse processo, né? Tanto de cuidar com o nato digital, mas também cuidar do seu legado que está em acervo físico e, às vezes, em condições não tão boas para encarar isso. Né? E, ao mesmo tempo, tem as normativas do MEC, né, que saíram, dando, por exemplo, prazos para que sejam feitos a digitalização, ou sejam feitos processos aí em relação a esse acervo. Né? Então, são uma série de questões que estão na mesa, né, que eu gostaria de abrir para que a gente pudesse aproveitar um pouco mais a participação dos nossos convidados. Boa tarde a todos. Sou Luiz, aqui da Casa, da Gestão da Informação. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre os protocolos de segurança que as instituições estão implementando hoje, justamente para salvaguardar da melhor maneira possível os seus acervos. Eu sei que já foi comentado alguma coisa aí a respeito da utilização de software livre, nesse sentido, mas eu queria que vocês fossem, em alguma medida, naquilo que for possível, mais específicos nas questões de protocolo e ferramentas de segurança que as 3 instituições estão utilizando. Bem, assim, existem alguns protocolos de segurança, tipo assim, servidores seguros. Né? Eu acho que a primeira coisa é isso, né? Você manter o teu servidor seguro. Primeira coisa é isso, para evitar invasões.
né? Então, manter o teu servidor seguro é manter a sua estrutura, não só o servidor, né? A sua estrutura segura. Estrutura de firewall, a estrutura de segurança mesmo da instituição. Aí já resolveria muitos problemas, né? Não deixar invasões, esse tipo de coisa, né? Daí existem também, não sei se é isso que você está querendo, né? Existe também a parte de segurança do software, né? Então, tipo assim, um documento ele pode ser lido por quem? Quais pessoas podem, qual é o grupo de pessoas que pode ser lido? Ele pode ser lido e pode ser copiado, ele pode ser lido, pode ser baixado, pode ser lido, pode ser impresso, né? Então, tipo assim, existe o nível de segurança do documento. Que tipo de documento que você está armazenando, né? Por quem e tipo assim, tem que dar qual permissão que vai ser dada? Ele vai ser visível ao público? Não vai, né? Então, tipo assim, esses níveis de segurança, tá? Outro nível de segurança que a gente faz é a parte de backups, né? A parte de backups também. Então, tipo assim, vou perder o documento, corrompeu algum disco, né? Tudo isso tem que estar bem alinhado também, né? Para que isso não aconteça. O backup é feito de quanto em quanto tempo, né? Mas eu acho que existem o pessoal hoje, por exemplo, a gente usa um PDF, né? Um PDF-A para leitura de máquina, ou usa um PDF simples, ou usa um TIFF, ou usa não sei o quê. Também tem que determinar muito bem o tipo de documento que vai ser guardado. Vou guardar um zip, não vou? Esse zip vai estar habilitado, não vou? A gente guarda CAD-cano, não pega, né? Então, tipo, que tipo de documento você vai guardar, tá? Mas eu acho que o aspecto principal de segurança é você manter os servidores atualizados, né? Tipo assim, com certificados atualizados, sabe? E o nível de segurança para você entrar no documento, ele tem que ser bem especificado também. Tipo, existem esses protocolos de segurança, eles vêm para garantir isso, né? Tipo assim, na minha instituição tem um nível de segurança, dele pode ter outro, né? Então depende muito do que você quer aplicar, né? Não sei se te respondi, mas pelo menos nós estamos usando isso, tá? Então, eu vejo que a questão de segurança é muito além de só verificar a parte dos sistemas. Eu acho que, além dos sistemas, nós temos que ter a gestão de pessoas ali. Eu acho que a gente tem que treinar a ponta e explicar o que é uma LGPD, o que eles podem estar recebendo, o que eles podem estar transmitindo. Por exemplo, transmissão de documentos via e-mail. Isso pode ou isso não pode? É permitido ou não é permitido? Então, eu acho que é importante também que haja nas pontas, nos atendentes ou nas pessoas que trabalham com isso, que a informação chegue para que eles consigam gerenciar da melhor forma junto com a gente, né, para que não ocorra aí o vazamento desses documentos e dessas informações. Nós tivemos casos ali na instituição com a entrega de documentos. Será que eu posso passar a informação por telefone? Será que quem está falando comigo do outro lado é realmente o aluno? Qual é a garantia, qual é a segurança que eu tenho em relação a isso? Será que a pessoa não criou um e-mail só que para receber aquele documento? Então, nós tivemos uma situação em que uma pessoa se passou pela aluna e retirou uma documentação, né, um histórico escolar ali, e verificou que ela estava reprovada por faltas. E isso fazia parte de um processo. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, apesar de ter toda a estrutura aí de salvaguardar, de proteção de dados na parte de sistema, nós também temos que prestar atenção na nossa gestão, nas nossas pessoas, nos nossos funcionários, em quem está recebendo essa documentação e lidando com isso diariamente. Oi, boa tarde, professora Lourença. Acho que a Patrícia falou sobre a questão de padrão de sistemas, né? Ela falou do desafio do uso de um sistema que esteja de acordo ou convergente com o que outras instituições. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse desafio, sobre esse aspecto, que é os sistemas de informações utilizados nas secretarias acadêmicas, né? Que existe um universo.
E sobre essa questão da convergência mesmo, dos desafios que vocês têm enfrentado, porque se usa agora, daqui a pouco muda, e a não existência de padrões acaba depois criando problemas que também reverbera no que a gente está discutindo aqui, que é a geração de documentos que precisam ser preservados, precisam ser recuperados e utilizados. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a partir da vivência de vocês, né, em loco. Obrigada. Hoje de manhã, o desembargador falou sobre não existe sistema que atenda. Isso também vale para a área de ensino. Não existe eu trabalhei já com vários sistemas acadêmicos nesses 20 anos e nenhum deles nos atende 100% na nossa necessidade. O que é interessante é nós termos um sistema que seja um pouco flexível com as nossas necessidades, que consiga nos atender, porque cada instituição tem uma particularidade. E não tem como você fazer um sistema acadêmico que vai atender a FESP, a PUC, a Santa Cruz e a Federal ao mesmo tempo, sem mexer em nada, né? Então, isso nós temos essa dificuldade. Por acaso que nós três usamos o mesmo sistema acadêmico, conversando ali, a gente acabou chegando a essa conclusão. E não é um sistema que seja flexível, às vezes tem algumas dificuldades, mas ele atende os processos, né? Os processos e atende à demanda que vem com a legislação. Na questão da digitalização, dentro do sistema acadêmico, integrar a digitalização da documentação legada com o sistema acadêmico, eu acho que é o maior desafio de todas as instituições, porque ele não depende só do sistema, nem todos os sistemas estão adequados para isso. Aliás, eu acho que eu não vi nenhum ainda que seja adequado para isso, ou seja, para pegar o legado e jogar para dentro do sistema essa documentação e guardar junto com as informações que tem lá, até porque a instituição de ensino ela não passou por um sistema acadêmico só na sua existência. Lá no Unisanta Cruz, nós já passamos por 4. Cada vez que a gente muda de sistema acadêmico, a gente perde alguma informação. Por isso, sempre foi o nosso medo de jogar fora a documentação que a gente tem do aluno, aquelas informações que nós tínhamos lá no arquivo morto. Porque, na hora que a gente precisa da informação, quem nos salva é o arquivo morto, né? Então, hoje, nós estamos digitalizando e ainda com medo, né? Porque a gente fala, o pessoal do TI, está ali o meu colega da Uni Santa Cruz, o professor Jorge, ele fala assim, não, vai ser digitalizado e vai ser tudo guardado. E a gente fica, então tá bom. Vamos esperar daqui 10 anos o que vai acontecer, né? O pessoal da Secretaria Acadêmica tem uma reserva assim, de se desapegar do papel, sabe? A gente ainda entra na Secretaria Acadêmica e tem aquele monte de papel em cima das mesas, porque a gente ainda está trabalhando lá com as pastinhas dos alunos, né? Mas a gente tem que desapegar. Eu, particularmente, detesto papel, mas a gente tem que desapegar, mas a gente desapega com medo que esses sistemas que estão sendo usados, os GEDs que estão sendo usados para guardar a documentação, eles nos deixem na mão daqui a 10 ou 15 anos, quando a gente precisar tratar esse documento novamente. Especificamente lá na FESP, a gente também utiliza o sistema Prime, e a nossa principal dificuldade é porque a gente não registra os nossos diplomas por ser uma faculdade, como eu já falei. Então, o nosso maior desafio está sendo realmente integrar o nosso sistema Prime com o sistema de quem nos certifica, que é a Universidade Federal do Paraná e a Universidade do Tuiuti. Então, cada uma tem uma exigência diferente, porque lida com um sistema diferente. Então, isso está sendo um dos maiores desafios que a gente está tendo em relação a essa integração. E o outro desafio foi quando o Ministério da Educação elaborou lá os sistemas que a gente tinha que utilizar, e, frequentemente, ele está atualizando. Eu acho que agora a gente já está na versão 5.0. Então, quando a gente começou na 1.0, passou para 2, passou para 3, para 4, e agora na 5. Então, a gente está sempre tendo que se atualizar em relação a isso. Então, isso está sendo uma outra dificuldade, essa mudança constante, né? Eu sei que é para melhorar isso, mas aí a gente acaba tendo um processo muito moroso, né? Acaba tendo os certificados acabam saindo do prazo, a documentação. Então, isso se torna um processo muito, muito difícil, essa alteração a todo momento.
Na PUC nós tínhamos um sistema acadêmico feito em casa, e um caseiro, né? E nós trocamos o sistema, e nós tínhamos muita documentação nesse sistema, e um não falava com o outro. Né? Então, o que a gente faz com toda aquela documentação que estava lá em PDF? Né? Daí nós tínhamos o nosso software, que daí foi tudo para ele. Né? E daí a gente teve... a gente conseguiu pegar pelo menos a documentação que tinha de alunos, de diário de classe e tudo isso, e a gente migrou, né, para o Pérgamo, e daí a gente, né, tem ele como repositório mesmo e de busca. Tá? Mas o que a gente vê nos softwares acadêmicos, que a coisa mais difícil é fazer a integração, fazer os módulos de integração. Né? Eles não fornecem ou não têm, ou cada instituição é diferente da outra, que possui dados diferentes, e criar esses métodos de integração saem caro, né? E são demorados, né? Mas se tivesse esses métodos, iam melhorar bastante. A Mari pediu para mim fazer uma pergunta para ela. Boa tarde. A gente Vai lá apanhar em casa. A gente lá utiliza, mantém ainda sistema em Clipper, né, uma linguagem antiga. Daí mantém o outro sistema que está ainda em Delphi, e agora, né, um outro sistema aí em Java, porque porventura falte uma informação, a gente vai lá atrás, né, e resgata e tal. Mas era só para comentar isso, mas a pergunta é a seguinte: atualmente, né, usando o diploma digital, é muito tranquilo para gerar o diploma e tal de documentos de alunos atuais, né, ativos. Mas, por exemplo, de alunos que têm aí, né, que nem o Greca, né, a questão lá de você buscar ementa, de você buscar gerar esse histórico, jogar tudo dentro desse novo sistema. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa dinâmica, né, dos atuais e dos antigos, e se vocês acreditam também que a gente vai caminhar aí para uma portabilidade de dados, onde eu vou conseguir, por exemplo, pegar lá o meu histórico escolar e levar lá para a PUC, fazer uma equivalência automática, né, de disciplinas equivalentes em currículos, digamos assim, num determinado período de tempo que eu resolva fazer uma segunda graduação, por exemplo. Nós temos uma dificuldade ainda grande com a questão dos alunos mais antigos, sim, porque, por exemplo, na hora de gerar um histórico, como nós mudamos de sistema acadêmico, às vezes acontece de a gente não achar o histórico do aluno no sistema. Nós mudamos de sistema acadêmico tem 10 anos, 8 anos. Então, um aluno de 15 anos vem e pede num colograu. Aí ele vai colar grau. Na hora que ele cola grau, tem que emitir o histórico, tem que emitir a declaração de conclusão e tem que emitir o diploma. E acontece bastante de ter aluno que termina o curso e não cola grau, porque ele acha que não precisa. Né? Não é, para que eu vou colar grau? Só para ir lá fazer festa. Não precisa. Né? Então, hoje você vai fazer o histórico desse aluno, você não acha ele no sistema, porque ele não está nem cadastrado. Aí você tem um backup lá do sistema antigo e você vai lá buscar. Aí não acha. Aí o que você faz? Você vai lá no arquivo e vê que ano que você terminou o teu curso. Foi em ano tal. Eu estudei lá de 1991 até 95. Aí você vai lá de 91 a 95, no curso de administração, pega aquele monte de diário de classe, traz lá para a secretaria e vai fazendo a caça ao tesouro. A gente trabalha de formiguinha mesmo, para poder jogar isso para dentro do sistema, fazer um histórico. Outro problema é que nós temos os históricos antigos, mesmo quando a gente acha. Os históricos antigos, eles não eram gerados com o nome do professor, que agora é uma obrigação, né? O nome do professor, titulação do professor. Aí a gente tem que resgatar quem foi o professor da disciplina naquela época, né? Qual é a titulação do professor, para poder fazer um novo histórico, então poder fazer a emissão do diploma. Tem sido um trabalho bem árduo aí trabalhar com os alunos antigos. É difícil de resgatar essas informações, porque nós nem sempre temos essas informações. Um outro problema que a gente vai enfrentar agora é com a implantação do currículo, que está previsto agora, a data final é para o final do mês, né? E
De fato, eu não sei como que a gente vai proceder, porque a gente precisa jogar para dentro do histórico do currículo informações de TCC, de atividades complementares. E quem que guarda TCC de aluno que formou? Né? Os melhores vão para a biblioteca. Daí você vai lá na biblioteca e resgata. E os outros? A gente tem a nota lá no sistema acadêmico, que é obrigatório lançar a nota para dizer se ele foi aprovado ou reprovado, mas título de TCC, professor orientador, nem sempre a gente tem essa informação. Então, vai ser uma outra situação bem difícil de tratar dentro da instituição, a questão do currículo. Em relação ao que você disse do TCC, nós lá, para resguardar essa informação, a gente faz o depósito do TCC via abertura de protocolo, onde o aluno deposita esse arquivo no protocolo e a gente consegue ter o acesso. A gente também não está nem colocando mais na biblioteca as melhores notas, por conta que a gente tem esse arquivo dentro de um sistema. E, em relação ao que você perguntou, aos históricos antigos, para a gente também a gente tem bastante dificuldade em procurar em todo aquele acervo as informações corretas e que estejam claras para que a gente possa transferir isso, e é manual. E, de acordo com o MEC, ele diz que a gente precisa digitalizar a partir de 2015, e que os documentos para trás é de acordo com cada demanda, né? Mas a gente também não consegue, muitas vezes, entregar essa segunda via de diploma no prazo, justamente por conta dessas dificuldades que a gente tem de busca a um acervo. Antigamente, acho que na ditadura militar, em relação ao que você falou, se a gente um dia vai chegar ao ponto de fazer uma equivalência automática entre as instituições. Quando as instituições foram lançadas, criadas no Brasil, foi determinado um único currículo para o Brasil todo, com as mesmas disciplinas. Então, quando o aluno chegava da instituição, vindo transferido de outra, a gente podia usar sem problema nenhum as dispensas de disciplina, aproveitar, porque o currículo era o mesmo. Então, eu acho que a gente tem uma grande tarefa aí pela frente ainda, para chegar nesse ponto. Acho que a gente precisa resolver outras questões, principalmente de acervo, de registros, de informações, para que isso aconteça de forma automática. E o que barra muito é justamente o que a gente estava falando, a integração dos sistemas. Cada um usa um sistema, como fazer essa integração para chegar nesse ponto? Então, é uma coisa para se pensar aí futuramente. Antes de continuar as perguntas, a gente gostaria de informar que tivemos um pico de luz e, com isso, derrubou a live, a nossa transmissão, mas já foi restaurada, só que a live mudou agora o link. Então, estamos ainda no canal do LabGED, mas em outro link. Se você estiver acompanhando a gente, quiser compartilhar com outras pessoas o link, também pelas redes sociais, a gente vai colocar o novo link. Inclusive, pessoas que estão aqui no auditório, se quiserem compartilhar, fiquem à vontade, tanto pelas redes sociais, quanto diretamente no canal do LabGED. Professora Joana. Boa tarde, já falei com vocês ali na apresentação, mas professora Joana. Uma curiosidade, enfim, vou costurar um pouquinho aqui as falas, né, de vocês. A Patrícia colocou ali, né, sobre esse desafio do acervo físico para o acervo digital, e trouxe uma experiência ali, né, que eles terceirizaram e aí voltaram atrás, né, pediram de volta, e eu fiquei curiosa sobre o que vocês perceberam, né, o que levou vocês a pedir, né, esse material de volta, né, o que deixou a desejar, o que essa empresa não ofereceu ali para esse tratamento, para essa digitalização. E eu coloco isso porque é um senso muito comum, né, muitas vezes as pessoas vamos digitalizar, né, e tem essa por não conhecer mesmo, né, a característica ali de um documento, né, de toda essa gestão de documentos, de informação, todo esse contexto, simplifica, né? Vamos digitalizar, e tem aqueles arquivos ali de imagem, a gente guarda, né? Enfim.
Então, para a Patrícia, eu queria que ela contasse um pouquinho mais para a gente sobre como foi porquê dessa decisão, o que vocês sentiram falta. E aí, eu já puxo ali para a Marileusa, né, que ela colocou que vocês escaneiam, né, os documentos ali, e armazenam isso num drive, enfim, e depois analisam. Então, sobre essa questão do escanear, do guardar, se vocês têm algum tipo de sistema para gerir essas informações, ou se são só as imagens mesmo, né? Se tem descritores, se tem metadados, porque isso vai interferir lá na busca, né, que o Marcos trouxe. E também a palavra análise, né, que você colocou, a gente analisa depois, vê aqueles documentos que a gente pode aproveitar, aqueles que a gente não pode. E aí eu lembrei da fala lá do desembargador, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse pré-julgamento, porque a gente não sabe exatamente o que vai ser útil lá na frente, né? Então, só fazendo uma costura geral e devolvendo para vocês, né, para a gente compartilhar aqui esse debate. Obrigada. Só complementar a pergunta da professora Joana, que também está alinhada com a pergunta que veio do canal do LabGed no YouTube, da Graziela de Fátima Rocha. Ela pergunta, próximo do que a professora Joana pergunta, dentro da experiência já obtida, em relação à terceirização, que você comentou, e da guarda documental, essa terceirização. Quais foram as vantagens e desvantagens, né? E aí temos aqui tanto da terceirização como quem também está lidando com algo interno, né? Ou seja, um sistema próprio da instituição. Né? Então, em relação à empresa que fez a guarda da nossa documentação, inicialmente eles pegam todos os documentos e eles fazem por lotes essa digitalização, para que fique mais fácil e mais rápido com aquelas digitalizadoras que fazem X digitalizações por minuto. E eles colocaram em uma plataforma onde a gente tinha total acesso, porém, ao longo do tempo, quando a gente precisava dessa documentação, a gente analisava os documentos digitalizados e muitos a gente não podia aproveitar, né, justamente porque eles fizeram em lote e não foi feita nenhuma análise se estava correta, se estava faltando um pedaço do cabeçalho, se estava faltando alguma informação de notas. Então, nós tivemos muito problema em relação a isso. A outra questão é que, normalmente, eles subiam para o arquivo a pasta do aluno com o nome e o número da matrícula, porém, nós tínhamos que solicitar para que eles disponibilizassem esses documentos. E isso era um processo muito moroso. Então, a gente tem prazo para entregar um histórico escolar, vamos supor, no máximo 20 dias, e eles levavam 30 dias. Então, essa foi a nossa dificuldade. Acabou dificultando nossos processos internos quando a gente contratou essa empresa terceirizada. Então, foi por esse motivo que a gente pediu a documentação de novo, porque até então a gente não sabia se essa demora era por questão da guarda dos documentos. Eles estavam realmente lá? Eles estavam realmente seguros? O que me dava essa segurança? Então, a gente resolveu. Eles têm documentos digitalizados ainda, a gente tem essa plataforma, mas a gente não envia novos documentos para eles. Nós digitalizamos também e colocamos dentro do Prime, que não é o ideal, porque ele não comporta arquivos muito grandes digitalizados. Mas, por enquanto, é a solução que a gente está tendo ali na faculdade, enquanto armazenamento de documentos. O que eu falei, a questão de análise, por que a gente primeiro salva no Drive? Porque a gente também coloca dentro do sistema Prime a documentação. E, na hora que a gente escaneia lá com o tablet, que é o mais rápido ali no processo de matrícula, esse documento fica com tamanho grande e não consegue guardar isso desse jeito. Então, a gente faz uma pastinha provisória dentro do servidor, no período de matrícula, e depois a gente analisa a documentação e, se for necessário, a gente passa para o nosso scanner, tem scanner de alta precisão, para compactar o documento e melhorar a qualidade também, para, então, jogar para dentro do sistema. Porque, se a gente fizer isso na hora que faz ali a matrícula, a gente não consegue guardar daí no sistema, ou a gente o nosso sistema o nosso servidor não tem uma capacidade tão grande de guarda de dados assim, para a gente poder
usar os dados como a gente quer e fazer de qualquer jeito esse escaneamento. Então, a gente tem que melhorar isso para poder fazer a guarda depois dentro do sistema acadêmico. Então, essa análise que eu falei foi nesse sentido. E, basicamente, da documentação de aluno, né? Hoje, nós não guardamos ainda os PPCs dentro do sistema acadêmico, projeto de curso, né, que eu estou falando. Nem os TCCs. Os TCCs ficam no repositório, mas é no repositório do Pérgamo, que é outro sistema acadêmico, outro sistema que a gente usa especificamente para a biblioteca. Hoje que eu descobri que ele serve para outras funções, olha, né? Então, já vamos até analisar essa situação aí para o futuro. Mas é nesse sentido. A PUC armazenava seus sistemas acadêmicos, seus dados acadêmicos de outra empresa também, né? Por problemas contratuais, né? A gente está encerrando os contratos e está vindo para cá, para o Pérgamo. Mas, assim, cuidados, né? Tipo, nessa empresa a gente certificava os documentos. Os documentos eram levados físicos para a empresa certificava. Então, passava para um órgão certificador. Então, tipo assim, a qualidade do documento, né, que elas falavam, tipo assim, a qualidade está boa, né? Então tem que ter alguém visualmente fazendo esse processo de validação do documento e certificando numa agência certificadora, né? Então, esse processo tem que ser visto. E outra coisa muito importante, nos contratos que são feitos, a garantia de retorno dessa informação, porque a informação não é deles, a informação é da instituição, e dos metadados que estão sendo gerados, porque, além de eles escanearem, eles estão gerando metadados para busca. Então, quando vêm esses dados, né, tem que garantir que esses metadados venham, porque eles são os teus índices de busca, né? Então, provavelmente, você vai ter uma imagem original, uma imagem certificada, né, e o metadado para chamar essas informações. Então, você tem que garantir, né, que, às vezes, é 1 terabyte que está lá. Né? Como que você vai receber, baixar no teu servidor 1 tera? Né? Às vezes você não tem isso, né? Passa para os requisitos de segurança, vê se não tem vírus, vê se não tem não sei o quê, né? E armazenar isso, e os teus metadados, geralmente eles vêm em XML, né? Que você pegue isso e consiga migrar para um sistema para você garantir a tua busca, né? Recuperação. Então, nós passamos por isso há pouco tempo atrás, né? E esses contratos têm que estar bem alinhados, sabe? Então, um alerta aí. Bom, enquanto surgem mais perguntas, queria também ouvir vocês com relação ao perfil da equipe, né? Um debate também que a gente fez aqui, mas com essas mudanças, eu acho que fica claro que exige um outro perfil profissional, né, nas secretarias, que não é só de caráter de conhecimento técnico-pedagógico, né? Queria entender um pouco como que vocês têm encarado esse desafio e os próprios limites do desafio que vocês têm colocado aqui do lidar com o recurso informacional, com o volume informacional, né? Quem que é a pessoa que acaba assumindo um pouco essa responsabilidade de tratar a informação dentro das secretarias acadêmicas? Como que se tem tido uma pessoa que fica como referências, enfim, como que vocês têm lidado com isso? Quem que é o profissional de informação dentro das secretarias acadêmicas? Vou falar da minha realidade. Lá no Santa Cruz, a nossa equipe ela não é grande, ela é uma equipe pequena, nós temos uma central de atendimento e a secretaria que faz a parte de emissão de documentos. A equipe que trabalha comigo dentro da secretaria acadêmica são pessoas que já trabalham lá há 10 anos, 12 anos, 15 anos, e essas pessoas vêm acompanhando junto comigo a legislação vigente, e eu não tenho nenhum interesse em trocar pessoas por pessoas mais novas, porque a emissão de documentos é uma coisa chata de ser feita, de busca, de fato, pelos dados, né? Tem que ter a compreensão do que é emitir um histórico, do que é emitir uma declaração, que não é só lá e falar que o aluno está matriculado, e você nem olhou o sistema acadêmico, você nem olhou se, de fato, o aluno efetivou a matrícula para aquele semestre, né? Então, tem todo um cuidado também que tem aí na hora da emissão. Emitir um histórico hoje é uma quantidade grande de informações que tem que ser colocada, que não era tão grande assim há 5 anos atrás,
Então, é um cuidado com nota, com ENAD, com o nome de professor, com a informação de nota, as informações do vestibular, que a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento para poder fazer essa emissão de documentos. O pessoal da Central de Atendimento o estilo de atendimento mesmo, que fica ali mais em contato com o aluno que vem para fazer a matrícula, é um pessoal mais jovem e que tem mais conhecimento da área de informática, até porque tem que ser um processo que tem que ter agilidade, mais agilidade até no atendimento. E a gente procura prepará-los antes do início do semestre para o que vai acontecer na matrícula e como que eles devem tratar as informações que vão receber, tentando fazer com que eles entendam que tudo isso vai respaldar tanto neles quanto, principalmente, na instituição. Aqui eu vou discordar um pouquinho de você na questão de idade, porque eu acho que o principal não é a idade, é a responsabilidade em relação à função que está executando. E agora, como a gente está num processo novo, é a novidade para todo mundo, seja para os mais novos ou seja para os mais velhos. Então, lá na instituição, eu tenho funcionários desde 18 anos, menores aprendizes, que, inclusive, esse menor aprendiz virou o responsável agora, ele tem seus 21 anos, a gente efetivou, e ele é responsável por todo o setor de diplomação da instituição. E, além da agilidade, ele tem uma responsabilidade enorme, né? E assim como eu tenho funcionários também com mais experiência, com mais de 50 anos, e eles cuidam de toda a parte de registro acadêmico. Eu acho que a nossa função como secretária acadêmica ali é fundamental, justamente para passar essa responsabilidade e para que a gente esteja ensinando e mostrando quais são as diretrizes e as formas corretas de abordagem e de guarda de documentos e de emissão desses documentos. Então, eu acredito muito que as pessoas têm potencial, independente da sua idade, e que elas estão abertas, sim, a esse novo aprendizado, né? Desde que tenha aí responsabilidade, tenha vontade. Então, eu vejo que, como é uma coisa nova, todo mundo aí pode aprender, continuar aprendendo. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer só um contexto aqui para ver se vocês poderiam, né, falar alguma coisa a respeito, né, pensar sobre o que foi dito, que não são ideias, na verdade, preparando para essa mesa, né? Felizmente, eu descobri que teve, há um mês atrás, o Fórum RNP 2023, né, que discutiu justamente aí a questão do acervo acadêmico de instituições de ensino superior, né? Uma das participantes da mesa, inclusive, era a professora Débora Flores, ali de Santa Maria também, né? E trouxeram uma série de discussões dentro das instituições, sobretudo instituições públicas ali, né? Das IFES, enfim, trazendo uma série de informações a partir das normativas do Ministério da Educação, aquilo que se está verificando nas diversas esferas que passam com relação a essas normativas e adequação das instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, né? Então, eu queria só perguntar para vocês como que está a realidade dentro da instituição de vocês, se tem essa discussão, como que tem sido tratado isso nas instituições, né? Então, dentro dos vários elementos que eles trazem como pontos de reflexão para que, de fato, os acervos acadêmicos de instituições de ensino superior sejam considerados a partir das normativas e a partir daquilo que existe no cenário nacional e internacional, de requisitos, de legislação. Ela menciona a questão de instituir os acervos acadêmicos, a discussão em relação à política arquivística, por exemplo, no plano de desenvolvimento institucional das instituições, a normativa prevê isso, inclusive, para as instituições particulares, né, como uma exigência, né, ou seja, incluir essa questão dos acervos acadêmicos no plano de desenvolvimento institucional, né? A questão dos profissionais, porque também tem a questão de recursos humanos, como acabamos de comentar aqui, né? Então, por exemplo, a presença de arquivistas na instituição, demais profissionais aqui, né, fazendo um pouco do que a gente tem dentro da UFPR, que são os profissionais em gestão da informação, os gestores de informação, que também, a partir desse projeto,
muitos estão sendo capacitados justamente para trabalhar com acervo acadêmico, né? Então, a presença desses profissionais, arquivistas, gestores de informação, bibliotecários, pessoal de TI, né? Como tem sido levado nas instituições de vocês, a criação de órgãos colegiados para discutir todos esses processos que envolvem essas novidades em relação ao tema, criação das comissões permanentes de avaliação de documentos, né, como o próprio desembargador trouxe na palestra de abertura, né, a criação dessas CEPADs, né, que tem aí o compromisso em relação à avaliação de documentos, a preocupação com os requisitos que estão estipulados nas portarias, né, ou seja, um software que sirva, de fato, de SIGAD, baseado nos requisitos do EARC Brasil, né, um sistema de digitalização integrado com um RDC-ARC, um software de preservação digital, uma plataforma, no caso seja a realidade da instituição, de possibilitar o acesso, né, e a política arquivística, de fato, instituída na instituição, além de recursos humanos, infraestrutura, né, as políticas institucionais, a questão das tecnologias, como foi comentado aqui pelo Marcos, né, ou seja, ter preocupação com certificação digital para evitar fraude, né, blockchain para evitar adulteração, preservação digital, enfim. Dentro desses temas, gostaria de saber, dentro da realidade de vocês, como têm sido tratados, se têm sido tratados ou não, qual que é a realidade. Bem, na PUC existe um comitê para isso, né? Então, esse assunto é levado faz alguns anos já, né? Acho que faz mais de 5 anos já que a gente está levando esse assunto já em pauta, né? Existem comitês para tudo isso, não vou repetir tudo o que você falou, né? Mas existem comitês que tratam essa informação. Lá nós temos arquivistas, temos bibliotecários, né? Tem toda uma equipe que trabalha isso a nível de reitoria, né? E ali a gente trata também a parte dos colégios, né? Tratava a parte dos colégios, agora os colégios saíram ali da parte, segmentaram, né? Mas a parte da universidade, as universidades que nós temos, todas existe toda uma política para isso. Tá sendo tratada e tipo sendo levada muito a ferro e fogo, assim, sabe? A gente tem tratado muito bem esse assunto, tá? Então a gente vem mudando, a gente tem algumas políticas que mudam, elas são adotadas e são acompanhadas assim trimestralmente, pelo menos na PUC a gente vê que isso aí tá funcionando, e quando uma coisa não funciona a gente consegue mudar muito rápido assim, tá? Falando um pouquinho do EARC, algumas coisas que a gente vê na legislação, assim, algumas coisas a gente acha que, sabe, parece que foram escritas muito para trás, sabe? Então, tipo, algumas coisas de, é preciso que o arquivo seja guardado aqui, sabe, umas coisas assim que parece que hoje não se aplicam, né? Então, a gente tem nosso esquema de segurança, nossas políticas de segurança, né, que vem funcionando, tá? Então, não posso entrar em muitos detalhes, né, porque daí eu não teria que chamar o arquivista da universidade aqui, né, mas eu sei que existem políticas a nível de reitoria, isso é tratado a nível de reitoria, né, que estão possibilitando todo esse universo, né, dessa parte de arquivos para a gente. Tá? No Unisanta Cruz, nós tratamos a questão de digitalização, de implantação da Secretaria Acadêmica Digital, diretamente com o colegiado e no Consup. Então, o Consup tem o reitor e os pró-reitores e também os coordenadores de curso e representantes dos setores, né? Então, a gente trata diretamente lá. Não temos um órgão exclusivo para tratar isso, por enquanto, porque nós ainda estamos... nós começamos a fazer a digitalização do legado, também não deu muito certo, e aí demos uma parada para tentar um novo GED, uma coisa que fosse mais sólida e nos atendesse de fato. Talvez, quando a gente chegar nesse ponto de ter esse novo GED, a gente comece a tratar com o legado e aí precisar, de fato, uma comissão para poder atender isso. E o dia a dia nós já estamos conseguindo colocar tudo diretamente dentro do sistema acadêmico, então não está nos trazendo um problema grande, né? A questão vai ser agora a implantação do currículo mesmo, que é o que tem nos deixado com mais inseguranças.
Lá na instituição, a gente tem um colegiado de coordenadores, onde todas as demandas são levadas para a decisão. Porém, eu vejo que ainda falta muito para que a gente tenha alguma coisa específica para discussão de arquivos, discussão de armazenamento. E, normalmente, quem faz essa parte é mais a secretaria. Então, a gente ainda está, posso dizer que a gente está engatinhando, mas a gente está no processo, visto que nós temos muitos processos conjuntos sendo realizados ao mesmo tempo. É diplomação, é o currículo, então isso toma grande parte do tempo. Mas as discussões estão sendo levadas, não na velocidade que talvez a gente gostaria, mas eu acredito que, ao longo do tempo, a gente melhorando essa comunicação e levando essas informações, nós que estamos ali na base, ali, no dia a dia, a gente levando isso para cima, eu acredito que tenha essa melhora. Mais alguma pergunta com consideração? Lembrando que, em seguida, né, já que tivemos essa pequena provocação da minha parte, né, teremos a mesa com, logo após o coffee break, né, a mesa com os arquivos, né? Então, o Arquivo Nacional, inclusive com o secretário executivo do CONARC, né, o Arquivo do Estado e o Arquivo Municipal, para trazer também esse diálogo, né, de expandir essa compreensão em relação, por exemplo, aos requisitos, né, que estão estabelecidos em relação à prática de quem está tratando aí de sistemas de arquivos, né? Mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Então, nós podemos ir por os encaminhamentos finais, né, encerrando. Gostaria de deixar também, novamente, a palavra de cada um de vocês, a título de encerramento, e agradecer novamente o aceite, né, para iniciarmos essa discussão, né, sempre destacando que aqui está de portas abertas para vocês, estamos com o projeto, que é tudo a partir desse projeto que abriu esses horizontes, inclusive para o departamento, né, de compreender a questão dos arquivos, da gestão do documento, das instituições de ensino superior. Então, fica também um convite para próximas oportunidades, se quiserem conhecer a atividade do projeto que estamos executando, né, não só vocês, mas todos que estão assistindo, seja aqui presencialmente ou remotamente, né. Estamos indo para a fase de digitalização desses documentos, né. Então, fica o convite para conhecer todas as atividades que têm sendo desenvolvidas e, novamente, gostaríamos de agradecer pela disponibilidade de poder compartilhar um pouco das informações da realidade de cada um de vocês. E aí fica a palavra para cada um nesse encerramento dessa mesa. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Foi muito importante essa discussão que a gente teve, né? Para mim, foi a primeira discussão sobre o tema, e eu vejo que é muito rico essa troca de informação, né? Então, a gente sempre aprende. Então, quero agradecer e deixar aqui aberto para questionamentos, dúvidas, críticas, e para troca de experiências também em relação a esse tema, e tudo que eu puder auxiliar aí dentro dos processos educacionais. Quero agradecer o convite, também parabenizar a vocês pelo evento. Acho que foi muito produtivo, está sendo muito produtivo, um aprendizado muito grande, troca de ideias, já até vimos coisas que a gente pode estar colaborando lá dentro da instituição, verificando a possibilidade de implantação, e acho que a ideia é essa mesmo, que a gente esteja aqui nos ajudando a passar por esse momento, que é um momento de transição, mas que vai ser muito melhor do que nós estamos vivendo hoje em termos de documentação. Então, obrigada novamente e fico à disposição de vocês também. Bem, obrigado pelo convite também. Eu acho que o evento é muito importante. Eu acho que todo mundo sabe que tem um caminho longo, muito longo, né, pela frente. Mas eu acho que vai ser um aprendizado para todo mundo, né, porque todo dia muda muita coisa, né, e a PUC está com portas abertas, caso alguém queira visitar a nossa estrutura, né, ver como é que a gente está tratando nossos documentos, né, a gente está ali, só nos procurar, né, e estamos disponíveis aí. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Então, para encerrar essa mesa, só destacando o que o Marcos comentou, né? Então, a título de exemplo, o Brasil tem cerca de 302 universidades públicas,
quase 3 mil instituições privadas de ensino superior e mais de 178 mil escolas de educação básica, que, embora não esteja agora na discussão, mas certamente é bem possível que isso venha, né, brevemente, as discussões também no ensino básico, né? Então, é um longo caminho, né, um longo caminho, e a gente está aberto a essa discussão aqui.